Como que junta essas duas coisas? A expectativa de um retorno de Jesus com a ideia de viver do melhor da vida agora. Bem, se essa manifestação final de avivamento, ela é o cumprimento da manifestação de Deus por meio dos seus filhos, dos seus servos, então aqueles que conseguem, por meio da santificação, alcançar esse estágio de identificação completa com Jesus, eles funcionam quase que como Deus na Terra. Então, Deus com D minúsculo. O Hartwig que eu mencionei, ele chega a falar um pouco isso, e depois o Kenneth Hagin e o Copeland, eles vão se apropriar dessa ideia de que nós somos Deus com Deus minúsculo na Terra. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 616. Eu sou Rodrigo Bibo e quero muito que Jesus volte, mas antes gostaria de trocar de carro. Eu sou Alcino Júnior e nem todos serão ricos no milênio. Ai, muito bom. Eu sou Leonardo Cruz, e se a sua prosperidade não for bíblica, mas cultural? Caramba, não entendi. Tu vai explicar isso no episódio, né? Pô, graças a Deus. Por isso que a gente tá aqui, né? Exato, exatamente. Galera, bom ter vocês aqui nesse BTcast de mesa. Alcino mais uma vez aqui. Léo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Gente, olha só, para dar aquele aquecimento, o tema hoje é Teologia da Prosperidade e Escatologia, né? A prosperidade já e ainda não. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem a ver um pouco com a minha abertura e tal. Mas olha só, tem uma brincadeira que eu fazia no tempo de pentecostal, dispensacionalista, quando eu era mais amigo do Alcino, que hoje em dia eu não sei o que eu sou, a verdade é essa. Talvez eu até continue meio dispensacionalista e não saiba, entendeu? Porque eu fazendo a média, ele fazendo a média. Eu fui convertido ao amilenismo, né? Pelos anos gravando o BTcast com o Mac, a gente acaba virando amilenista, né? O Mac super influente na minha vida nesse sentido. Tem o BTcast mais ouvido da história, que é o BTcast sobre milênio, que é uma grande... Cara, eu nunca mais parei pra contar, mas ele é o BTcast clássico, histórico, né? Que é o BTcast sobre milênio, que é uma defesa do amilenismo com o Leandro Lima e tal, enfim. Mas eu confesso, eu acho que o pré-milenismo histórico me chama um pouco a atenção e tal, e talvez é a linha até que eu vá seguir no meu livro próximo, eu não sei ainda. Mas vamos lá. Tem uma brincadeira que a gente fazia no tempo pentecostal, que é o seguinte: quando a gente experimentava uma coisa muito boa, a gente falava assim, mano, isso aqui vai ter no milênio. Isso aqui tem que ter no milênio. Na igreja de vocês tinha essa doideira, não? Sim. Tem, né? É normal. Pelo jeito é normal entre os círculos dispensacionalistas, essa loucura. Alcino, não desiste da gente, Alcino. Não, tranquilo, tá tudo em paz. Persevere até o final, Alcino. Persevere até o final. Então o que acontece, galera? Vamos fazer essa brincadeira, mas geralmente a gente falava muito sobre comida, né? O cristão gosta de comer, o cristão pentecostal gosta muito de comer, não bebe, não fuma, mas come pra caramba, né? E aí o que acontece? Mas a gente pode ampliar para outras coisas agora. A gente pode ampliar a brincadeira para outros artefatos culturais, enfim. Então pode ser comida, pode ser outras coisas. Vamos lá, põe um top 3, quem sabe, já que uma coisa só é muito pouco para ter o milênio, que são 1000 anos, né? Então vamos lá, Léo. O Léo vai falar, minha querida esposa Jenny. Mas olha só, você falou da experiência de igreja, né? Exato. Se você é jovem, evangélico e cresceu numa igreja pentecostal, quem não falar casamento tá de brincadeira, né? Casamento. Não, crente, Jesus só podia voltar depois que eu casar. Depois de casar, mas se tiver casamento no milênio, melhor ainda, né? Exato. Mano, é 1000 anos ali, né, 1000 mano? anos. 1000 anos é sem casado. E Nossa. também sem efeito da queda também. E sem olha efeito só que da maravilha. queda, mano. Se eu não me engano, o Lewis ainda fala isso no Cristianismo Puro e Simples. Nossa, quando ele fala todo o negócio sobre sexualidade, vai falar da galera que via strip, aí compara com o pessoal vendo aquela máquina de frango rolando na padaria. E aí ele fala, né, imagina se tivesse tudo isso sem pecado e tal. Aí ali a galera, já lendo Lewis, falava assim, e o casamento no milênio, como é que deve ser, né? Maravilha. Pois é, mano, sem os efeitos da queda, Léo. Então, a pessoa nunca parei pra pensar, mano, na questão, né, da intimidade entre homem e mulher sem os efeitos da queda. Interessante. Mas assim, ó, agora sabe o que é triste, mano? Tem pessoas daquela época que eu era jovem, lá com meus 17, 18 anos, que hoje estão com os seus 40 e pouco, e estão solteiros. Eu conheço alguns ainda, né? Mano, então essas pessoas devem estar orando muito ainda por isso, assim, né? Tipo, elas devem estar fazendo essa oração, Jesus não volta antes de eu casar, né? Não volta. Porque, gente, até o Alcino tá namorando. Enquanto eu estiver gravando aqui com o Alcino, eu vou enfatizar isso. Até o Alcino tá namorando. E é interessante, né, Alcino? É um dos sinais de fim Jesus dos tempos. não pode voltar por agora, né, Alcino? Espera um pouquinho. Espera mais uns 2 anos ainda. Espera tu casar e tal, né? Mas isso é verdade, Léo. Todo mundo que viveu a sua juventude aí nos anos 2000. A gente, inclusive, ia, né, pros eventos do Jaime Kemp.
Mano, eu já Não, fiquei... isso aí já é... Eu sou muito novo pra isso, Não, eu peguei as conferências do Jaime Kemp, cara, 4 horas e pouco, 4 horas, assim, seguidas, ouvindo o Jaime Kemp falar sobre namoro, como é que é a ordem? Namoro, noivado, casamento e sexo, né? E a gente inverteu um pouco a ordem agora, Jaime, desculpa aí, mas a juventude hoje tá um pouco diferente. Mas assim, cara, era isso mesmo, era casar, assim, e isso até, eu sei que não é o tema, a gente até um dia pode gravar sobre isso, mas às vezes é um problema também nas igrejas, né? Eu acho que é legal a igreja fomentar o casamento, porque, né, é até meio contracultural em última análise, mas vocês não acham que às vezes tem um exagero, uma pressão muito grande, assim, case, você tem que casar? Você sentiu isso assim, Alcino? Você que é um cara que já tem mais de 30, Alcino? Sim. Você tem mais de 30, solteiro agora sem zoeira mesmo, sem zoeira. Mas às vezes é uma pressão também que não faz bem pro cara ou pra moça, né, mano? Não faz bem. Como se a felicidade estivesse no casar, a felicidade plena do ser humano estivesse no casar, né? E passa-se a ideia de que se você não casou, você não completou uma etapa no checklist da sua vida. Exato, e aí você não está no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus é que você não case. é maduro também, é sempre visto como menino. Exatamente. Exato, cara. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, a gente sempre defende, né, todos aqueles que têm uma teologia saudável sempre defendem que tudo que a gente fala tem que ser baseado no que a Bíblia diz. Exato. Mas sempre que o assunto é casamento, essa lógica ela é totalmente deixada de lado. Porque, por exemplo, em muitos lugares as pessoas acham inadmissível uma pessoa que não é casada falar sobre casamento. Mas por que isso é inadmissível? Se o que eu vou falar está na Bíblia. Exato. Então, quer dizer, quando o assunto é casamento, a minha experiência como casado vale mais do que o que está na Bíblia. Entende? Isso mostra o quanto a visão de casamento muitas vezes é distorcida, porque o casamento é colocado num lugar de quase exaltação. Exato. Que distorce totalmente. E é muito interessante que a própria... Tem a ver com o nosso tema, hein? Tem a ver com o nosso... Não, porque a gente não dá ponto sem nó, irmão. É esse lance também de que... E a orientação bíblica nem é essa para casarmos, né? Tipo, se casarmos, ok, mas existe a orientação bíblica para não casar também, em última análise, né? Então, calma aí, gente, não faz um corte. A Bíblia ama o casamento. O casamento é um projeto de Deus. Sim, Deus fez o primeiro casamento. Não tô negando nada disso. Família é uma bênção. Casar é uma bênção. Eu sou feliz casado, o Léo é feliz casado, e o Alcino talvez case e vai ser feliz, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa pressão, sabe? Como se você não encontrasse a felicidade se não fosse casado. Isso é um problema. Tem a ver com o modelo cultural de prosperidade. Modelo cultural de prosperidade. Olha aí, pô, o Marx estava certo, será, mano? Enfim. Tá dando muita volta já. Calma. Então, o livro já é vermelho, a galera vai fazer associações. Exato, a galera vai fazer muita calma nessa hora. Mas enfim, vamos lá. O casamento, então, casamento no milênio. Vamos lá. Alcino, o que você acha que tem que ter no milênio dentro da nossa brincadeira aqui? Olha, tem várias coisas que eu poderia dizer que tem que ter no milênio. Mas você falou de comidas, né? Que tem que ter. Geralmente a brincadeira a gente comia uma coisa. Por exemplo, hoje eu almocei aqui no Rio de Janeiro com a minha chefe. Ela me levou num lugar muito gostoso para almoçar e eu comi uma sobremesa, meu irmão, que era sorvete de tapioca com um petit gâteau de doce de leite com farofa de não sei das quantas. Meu irmão, isso tem que ter no isso milênio. aí vai ter, com certeza. Não, esse sorvete sorvete de tapioca com um petit gâteau de doce de leite, e acho que era uma cobertura de, sei lá, um pão com chinoca Mendes-Bi com flocos crocante, Nestlé, muito Black Balduco, não sei o que era aquilo. Mano, isso tem que ter no milênio. Uma coisa que tem que ter no milênio é açaí, sem dúvida, né? Mas qual açaí? O nosso aqui ou o original? Os dois. Ah, mano, o original não consegui comer não, velho. Eu gosto também. Não, eu tava lá em Belém, amo aquela igreja de Belém. Mas no original você não vai ter paladar infantil, Bilbo. Lá na... Ok, apanhei, mereci. O seu paladar também vai ser redimido. Então. Mereci essa, ok, tá tudo certo. Mereci essa. No milênio, quando a gente jogar futebol, não vou ser perna de pau, pô. Aí uma coisa que também tem que ter no milênio. No milênio eu vou ser escolhido por primeiro. Entendeu? Imagina, Alcino e Fontana se reconciliando no futebol no céu. Olha só, Palmeiras e Flamengo. Imagina isso. Olha, firme como Palmeiras, né? Vai ser o Palmeiras que vai prevalecer. Não, vai ser o Flamengo. Qual é a base bíblica do Farei Flamengo? de ti uma grande nação. Ai, cara, muito bom, muito bom. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Então a comida, você quer falar de uma comida? Açaí, é isso? Açaí. O que eu diria que vai ter que ter no milênio, cara? Mano, sabe assim, ó, um bom seriado e como do final de domingo à noite, assim. Eu estou com saudade disso. Sabe o que eu estou com saudade? De um bom seriado na HBO, onde o episódio é liberado às 10 horas da noite, e eu sentava no meu sofá,
família já dormindo, entendeu? Crianças calmas e sossegadas já no seu sono profundo, entendeu? Minha esposa também já foi dormir, porque também gosta de dormir cedo, e eu vou lá, agora essa TV é só minha. Não tem Peppa, mas aí não tem Blue. Não é assim, good vibe, você que gosta de coisa... Uma boa série. Até porque, geralmente, good vibe a minha esposa vê junto. Ela curte um Ted Lasso e tal. Já Um livro, aí seria, né, o telão mostrando a história de Ruth Boaz. Exato. Então, assim, mas assim, um bom seriado, assim, tipo, que no milênio tivesse bons domingos à noite, com bons seriados, com uma boa trama, que mostra a realidade humana escancarada. Nenhuma série descontinuada, né? Exato, uma série descontinuada. E assim, cara, sentar no meu sofá, abrir minha água com gás, entendeu? E ver aqueles 40 minutos, aquela boa trama, aquele bom plot twist, sabe assim? Bons roteiros. Aí imagina, trama de juízes com atores originais lá. Exato. Que o fim é o começo. Quando você chega lá e fala na época do sacerdote Eleazar, você fala, caraca, mas isso aqui é na época de Moisés, então o fim é o começo é o fim. É isso, assim. Não precisa ser só trama bíblica também, né? Isso aí volta pro BT Papo lá com o Cacau. Mas assim, é isso, bons roteiros, entendeu? Claro que no milênio vai ser talvez um pouco meio sem graça, porque vai ser tudo muito legal, né? Não vai ter essa... Não vai poder criticar, né, em fórum da internet. Exato, então vai faltar, assim, talvez um pouco... Ou daí poderia ser um remember. Gente, olha como é que era a vida na Terra. Aí a gente volta a ver como é que era a vida na Terra por meio de boas tramas e tal. Porque, mano, eu gosto de ver um bom seriado. Ou um bom filme, né? Mas é que domingo à noite me remete muito a isso, assim. A última memória que eu tenho é a Succession. Sabe? Vendo Succession, domingo à noite, 10 horas e tal. O Alcine The Last of Us, né? A série que ele ama e tal. Mentira! Não, de jeito nenhum. Falando do... Mais alguma coisa que tem que ter no milênio? Uma comida. Você não falou uma comida? Doce de leite de Viçosa. Doce de leite de Viçosa. Doce de leite de Viçosa. Os mineiros. Eu não serei diabético no milênio, poderei desfrutar. Aliás, a culinária mineira tem que estar no milênio. A comida do grande banquete vai ser mineira. A comida do grande banquete vai ser mineira. E, cara, tu falou que tu não vai ser diabético no milênio, né? Eu poderia não ser vesgo e finalmente ver um cinema 3D. Seria sensacional. Tu também, né, Alcino? Mano, é que não é que tu tá rindo porque tu enxerga 3D? Cara, não, é porque, tipo assim, eu nunca tinha percebido que não dava pra enxergar. Exato, tu nunca enxerga, mano. Eu tô tipo assim, caraca, como que eu não percebi isso? Exato, não, eu percebi muito, porque quando começou a vir o cinema 3D, e eu percebi, mano, aí eu fui ler uma matéria, eu fui ler uma matéria que explica como é que funciona o 3D. Eu falei, mano, é a troca dos dois olhos e tal. Eu não enxergo dos dois olhos. Não, e o pior foi que quando o cinema 3D chegou no Brasil, na época, né, no Facebook, eu fui lá e detonei, isso não funciona. Aí alguém falou pra mim, não, cara, funciona, você que não consegue ver. Exato, mano. E tu sabe que aí vem um trauma de infância, pô, pena que o Guanais foi embora, eu ia precisar de uma terapia agora. Porque, mano, eu sempre fui vesgo, né? E antigamente se tinha uns álbuns de dinossauro era 3D, e aí você botava aquele óculos de papel, né, vermelho e azul. E, mano, eu nunca enxergava nada. Eu falava, isso aqui não funciona, entendeu? Só que na minha época, os meus pais também não eram instruídos. E aí ficava por aquilo mesmo, e era eu, né, que não enxergava direito, mas depois, de adulto já, acho que, cara, foi ali pelo período de Avatar, primeiro Avatar, 2010, que eu fui perceber, mano, eu não enxergo 3D por causa do meu problema de estrabismo e tal. Então, no milênio, teremos uma sessão, todos os vesgos redimidos e salvos estarão numa grande sessão 3D. Qual filme a gente vai ver nessa sessão 3D? Eu ia querer ver Avatar, mano. Porque foi feito, mano. Foi feito em 3D. Entendeu? Ele foi filmado em 3D. É o Marco Zero, né? E outra, diz que os filmes, apesar de não serem tão bons, se bem que talvez vocês não gostem de Avatar. Eu gosto do primeiro Avatar. Não, eu nem nunca vi. O filme é legal, que a história pra mim é tipo Pocahontas e sci-fi. Pocahontas, eu nunca nem me interessei. Quando tu descobre o plot, você fica assim, Não, é um Dança com Lobos. É um Dança com Lobos, é um Pocahontas. Mas, cara, tudo bem, mas vale é bem feito. Agora, o Hobbit também foi filmado em 3D. A trilogia do Hobbit. Inclusive o storyboard foi feito em 3D, né? Tem várias cenas que o storyboard foi feito em 3D. Storyboard, falei certo em inglês? Storyboard, né? Storyboard é story que voou. É storyboard. Quis falar bonito, falei errado. Pois é. Storyboard! Vamos ficar no português, que aí eu erro menos, né? Então, o storyboard foi feito em 3D do Hobbit, tá ligado? Não sei se foi tudo ou algumas partes. Então, talvez eu quisesse ver o Avatar e o Hobbit. Mas é isso, gente. O milênio, caso seja assim, eu queria que essas coisas... E você? Entrando na brincadeira aqui,
Qual coisa você gostaria, ou qualquer, enfim, já entendeu a brincadeira, né? O que você queria que tivesse no milênio aí, por 1000 anos, nós desfrutando essa coisa, essa parada? Comente aqui, a gente quer saber, tá bom? Gente, vamos lá, o tema hoje é prosperidade, teologia da prosperidade e escatologia, numa perspectiva pentecostal, né? E aí, pra gente começar a nossa conversa, é muito interessante nós percebermos que a teologia da prosperidade, ela tem muita força, mais no seu começo, dentro do movimento pentecostal. Hoje ela está por todas as vertentes, tem até a igreja presbiteriana da prosperidade, né? Então, assim, a teologia da prosperidade realmente ela teve uma penetração fortíssima em vários setores do cristianismo. Mas o seu começo está muito ligado aos pentecostais, né, ao movimento carismático, de certa forma. E é muito interessante nós percebermos que a escatologia pentecostal também é muito forte, que anela pela volta de Cristo. Só que como é que a gente entende isso, né? Como é que a teologia pentecostal e parte da escatologia pentecostal e da teologia da prosperidade, como é que elas podem coexistir no mesmo sistema, né? Ou seja, que anseia pela volta de Cristo, que fala, né, do arrebatamento e que os crentes vão sumir, e ao passo que cresce no meio pentecostal uma teologia que vamos experimentar o melhor dessa terra, né? Vamos, inclusive, e aí até a própria teologia do domínio, né? Ou uma proto-teologia do domínio, já também está ali, né? A gente vai ocupar os lugares. Tipo, como é que isso acontece? Né? Como é que uma igreja que anela pela volta de Jesus, o arrebatamento, começa a ter até características pós-milenistas? Não, a gente vai melhorar o mundo até Jesus voltar. Como é que se deu historicamente, teologicamente isso, assim, pra gente começar a conversa? A gente precisa voltar, por exemplo, lá no movimento da Chuva Serôdia, aí depois o Alcino pode me corrigir, porque, se eu não estiver errado, tinha uma ênfase, ainda lá na Rua Azusa, de que no final dos tempos teria um grande avivamento. E a Rua Azusa, se não seria esse grande avivamento em si, seria um passo até esse avivamento final, assim, antes do retorno de Jesus. Esse movimento da Chuva Serôdia, ele acontece bem pro interior do Canadá, uma província que tem um nome quase impronunciável, chamada Saskatchewan. É um nome... Como é que é? Saskatchewan. Saskatchewan. I'm Scatman. É aquelas, assim, quando você procura imagens do Canadá e vê aquelas florestas, montanha e tal, meio Alberta, assim, é por ali. Urso, essas coisas. E aí tinha umas que eles chamavam de Bible Colleges, por escolas bíblicas, porque já era uma galera meio fundamentalista, ou seja, eles romperam com as universidades mais tradicionais para criar os seus próprios institutos bíblicos. E nessa província canadense, um cara chamado George Hartwin, junto de outros cristãos ali, começam a orar, fazer uma série de longas orações, jejum, porque eles têm a expectativa de que esse avivamento vai acontecer. E ali tem relatos de manifestações sobrenaturais que ninguém nunca tinha visto antes. Então, do tipo... Isso é que ano? Desculpa, que ano? 1940. Ou seja, pós-Azusa. Porque é muito louco isso, né? O movimento pentecostal tem origem, né? Enquanto movimento também numa escola bíblica, né? Com o Parham lá, né? Na virada do século. Sim. E aí o contexto... ser na década de 40 ajuda a gente a entender por que essa expectativa dessa galera ali de tá clamando por um avivamento final. Porque, bem, a Segunda Guerra tá acabando, então tem todo aquele trauma de você experimentar uma Segunda Guerra Mundial, essa talvez até mais do que no caso da Primeira, porque na Primeira Guerra os conflitos ficaram muito centrados ali no território europeu. Agora, você pega a Segunda Guerra, só vê ali a lista de filmes, por exemplo. Tem guerra no Japão, tem guerra no sul da Oceania, tem guerra na África, tem guerra na Europa. Aí você tem o trauma que é o nazismo e o fascismo, e dentro da escatologia pentecostal dispensacionalista, né? Você tem Mussolini e Hitler apontados, Stalin também como tipos de anticristo. Então, essa sensação de que o fim está próximo está muito grande. E também... pelo menos no mundo ocidental, se tem a noção de que a sociedade está, de maneira irremediável, muito secularista. Então, assim, precisa ter um choque espiritual para a sociedade se reerguer e voltar a ser próspera como antigamente, voltar a ser cristã como antigamente, voltar a ter ordem como antigamente. Tem todas essas expectativas ali rolando. Então, quando acontece essa manifestação sobrenatural ali no Canadá, que você tem relatos de gente falando alto, até às vezes gritaria, o que a gente chama hoje no movimento pentecostal de gente sendo arrebatada, línguas estranhas, visões, profecias, curas, enfim, toda aquela cartilha de avivamento que, se você já parou para ler sobre avivamento, história da igreja, você já viu as pessoas falando cura, sinais, sonhos, visões, enfim, tudo isso acontecendo lá.
E eles vão interpretar todo esse movimento de uma maneira muito singular na história do pentecostalismo e das teologias carismáticas, porque enquanto a teologia pentecostal ela tem a ênfase muito forte no retorno de Jesus, e essa segunda vinda ela é uma ruptura na nossa ordem presente, eles vão falar muito a partir do texto de Romanos 8, que é a manifestação dos filhos de Deus, é 8, Romanos 8. E eles vão enxergar essa experiência ali no Canadá como uma das primeiras ondas de manifestações dos filhos de Deus, ou seja, pessoas que pela santidade alcançaram o estado de se identificarem com Cristo de maneira quase que plena. Então... Essa é a galera da chuva serôdia. Da chuva serôdia. Por que esse nome mesmo? Eu só lembro da... Porque tem aquela questão Vai chover, do ciclo de chuvas em Israel. Isso. E aí fala Tem assim, aquele episódio... A serôdia da colheita, né? É isso? Tem aquela profecia também em Joel, né? Que Deus fala das chuvas temporandas, chuvas serôdia, e que o povo dele não mais seria envergonhado. Então eles se baseiam muito nesse porque texto. Porque o nome assim, eu lembro da... Como é que é o nome dela? Ferber. Ludmila Ferber. Ela cantava, né? Vai chover a chuva seródia sobre nós. Vai chover a chuva temporã. Mas a profecia... Então, a chuva serôdia remete a isso, né? Vem desse texto de Joel. O fim dos tempos e é um tempo de colheita ou de plantio. Agora eu não lembro se é o que eu falei. Eu não sei se o Alcino vai me corrigir. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Se já tinha essa ênfase lá em Azusa ou entre os pentecostais, porque assim, esse movimento ele foi muito forte e praticamente toda igreja que a gente chamaria de carismática independente, ela tem uma larga influência no movimento da chuva serôdia. E especialmente por conta dessa expectativa de avivamento final. E aí, até no livro eles comentam que a chuva serôdia, ela coloca dentro da escatologia pentecostal, pelo menos com mais força, se já não tinha antes, essa expectativa de que um dos sinais, dentro daquela linha progressiva do dispensacionalismo, um dos sinais antes da volta de Jesus é um grande avivamento. Então, mas aí é que tá. É porque, na realidade, quando a gente fala de movimento pentecostal, por mais que o movimento pentecostal ele tenha começado na Rua Azusa, logo em sequência, pouquíssimo tempo depois, ele já começa a se... não sei qual a palavra que eu ia usar. Difundir? Ele começa a se desdobrar em diversos outros movimentos. Por quê? Justamente por causa do conflito com a escatologia. Quando a gente olha para a questão dispensacionalista, né, que é a visão escatológica predominante no meio pentecostal, por exemplo... A Rua Azusa, de fato, tinha essa questão dessa crença num avivamento final. Quando você olha para o dispensacionalismo, na verdade, o dispensacionalismo clássico, ele não defende essa ideia de um avivamento final. Ele defende o contrário, porque ele tem uma visão muito mais pessimista. Então ele defende que no final o que vai acontecer de fato é uma grande apostasia. Eu lembro que eu ouvi isso de Assembleia de Deus quando era criança. Olha só, eu lembro que eu já dei aula há uns 20 anos atrás sobre a história do movimento pentecostal. E aí tu estava falando de chuva serôdia e tal, e realmente é a chuva da colheita, só que ele não é um movimento de 1940, né? O movimento da chuva serôdia, ele é anterior à Azusa, inclusive. Ele é anterior à Azusa, mas quando chega em 1940, ele meio que tenta se amalgamar com o pentecostalismo. Eu talvez não sei se chamaria de movimento, mas, por exemplo, uma coisa é você ter vários grupos com a ênfase até em um determinado tema. É porque assim, como é um termo bíblico, até os adventistas já usaram esse termo, né? Para um grande avivamento antes da volta de Jesus. Mas olha só, saca a diferença. Uma coisa é a gente ter vários grupos navegando pelo mesmo tema. Outra coisa é a gente ter um grupo que pega isso para si e transforma isso na identidade daquele grupo e como motor de tudo que faz. Como motor de tudo que faz. Boa. Então, por exemplo, se a gente for... É um movimento que pega e vou navegar. Ele vai nessa... tipo assim, pentecostalismo, né? Continuidade dos dons. Vários outros movimentos ao longo da história tiveram manifestações sobrenaturais. Mas o movimento pentecostal pega essa expectativa da continuidade dos dons, se apropria disso e isso vira a característica da identidade do grupo e o motor que vai guiar esse grupo para onde ele se dirige, né? Na hora de lidar com os contextos que ele se encontra. Que até em Azusa tem um pouco da ligação desse termo da chuva seródia, mas entendi o teu ponto, bom ponto. E aí, como o movimento pentecostal ele começa em Azusa
Azusa, mas logo na sequência ele já se desdobra em vários outros movimentos. E começa em Parra, né? Azusa populariza. Ele começa em Enquanto Parra, o movimento começa com Charles Fox Parra, na virada do século ali, com o batismo da Agnes lá, mas ele se populariza a partir de Azusa, né? Ganha o mundo, né? Vai ganhar porque eu diria para você que a teologia pentecostal, ela nasce em Parra, mas eu não vejo o pentecostalismo de Parra ainda como um movimento. Eu acho que ele se torna um movimento de ainda fato é um fenômeno. em Azusa. Não, mas é que dentro da historiografia pentecostal se atribui isso, que você já tem várias manifestações pentecostais, só que ele começa a se organizar enquanto movimento e enquanto motor de tudo que faz a partir de Parra. Mas ele se organiza teologicamente, mas ele ainda não é um movimento de massa, que eu digo. Não, é em Azusa que vai ter a popularização. Exatamente, exatamente. E aí, como a teologia até é distinta de Parra em muitas coisas. E logo na sequência já surgem pentecostalismos muito distintos de Azusa. E aí é que entra o ponto, porque quando você chega na década de 40 e o movimento da chuva serôdia vem, ele realmente tem uma entrada muito forte no pentecostalismo, mas o pentecostalismo que ele tem uma entrada não é o movimento como um todo. É esse movimento que, de fato, ainda tem essa visão da Azusa do avivamento final, mas aquele pentecostalismo mais dispensacionalista, que tem a ideia da grande apostasia no final, ele não vai abraçar tanto esse movimento da chuva serôdia. As Assembleias de Deus no Canadá condenaram o movimento da chuva serôdia. Exatamente. Porque eles tinham essa escatologia mais clássica do dispensacionalismo. E até aqui no Brasil, se você pegar a Assembleia de Deus tradicionalmente, ela, durante muitas décadas, hoje em dia isso até acontece um pouco mais, mas durante muitas décadas, as Assembleias de Deus rechaçaram a teologia da prosperidade. E rechaçaram justamente por essa visão de que, na verdade, a humanidade e a criação caminha para uma piora. Então seria contraditório você defender que no fim dos tempos você vai ter uma grande apostasia e ao mesmo tempo você ter essa ideia do grande avivamento, né? Só que com o passar do tempo, o movimento do grande avivamento, ele meio que foi virando o jogo por diversas questões. Aí a gente poderia discutir questões sociológicas, questões políticas, né, que até atendem a interesses de muita gente, mas de fato o que acontece é que hoje esse discurso ele é muito mais forte dentro do movimento pentecostal do que ele era quando ele surgiu. E aí, voltando para responder de vez a pergunta, né, como que junta essas duas coisas, a expectativa de um retorno de Jesus com a ideia de viver do melhor da vida agora? Bem, se essa manifestação final de avivamento, ela é o cumprimento da manifestação de Deus por meio dos seus filhos, dos seus servos. Então, aqueles que conseguem, por meio da santificação, alcançar esse estágio de identificação completa com Jesus, eles funcionam quase que como Deus na Terra. Então, Deus com D minúsculo. O Hartwig, que eu mencionei, ele chega a falar um pouco isso, e depois o Kenneth Hagin e o Copeland eles vão se apropriar dessa ideia de que nós somos Deus com Deus minúsculo na Terra. Porque existe nessa manifestação dos filhos essa identificação do servo, da serva de Deus que se manteve fiel ali, constante oração. Então ele alcança ali um estágio de identificação com Cristo, e a gente poderia até dizer talvez que até um extrapolada é a teologia da perfeição wesleyana e dos movimentos de santidade aí, para esse sentido. E quando a gente vai ter o desdobramento da galera da prosperidade, né, quando já passa ali Segunda Guerra, começa a Guerra Fria e os Estados Unidos se colocam como, mais uma vez, uma nação predominante no mundo, né? Essa manifestação dos filhos, ela também é uma manifestação cultural, econômica. Então você vai desfrutar do bom e do melhor, você vai ter a sua esposa, você vai ter 2 filhos, você vai ter uma casa no subúrbio. Tem um meio do caminho para chegar aí. Mas... Ou seja, uma questão cultural vai influenciando o labor teológico. Porque você pergunta, né, o que é a vida plena? E aí você vai preenchendo as lacunas. Inclusive, nesse livro aqui, Léo, O Mundo Sem Fim, Escatologias Pentecostais em Perspectiva, livro que a Thomas Nelson lançou, ele fala exatamente o que você está falando. Olha só, vou ler aqui para vocês. Uma característica marcante no ensino da palavra da fé, que é essa galera que nasce aí da chuva serôdia e tal, e que tem justamente essa ideia de uma teologia da confissão positiva, né? É a mesma galera ali, né? Eles afirmavam o seguinte: os seres humanos são divinos ou podem tornar-se divinos. Tais declarações são realmente surpreendentes para o leitor não iniciado. Assim, Kenneth Reagan escreve: o crente é uma encarnação, tanto quanto Jesus. Kenneth Copeland afirma: você não tem um Deus vivendo em você, você é um Deus, com D minúsculo.
Mano, essa aqui faz até o pessoal da teologia coach parecer simpático. O Frederick... Bem mais diluído. Exato. O Frederick, ele comenta, o Frederick K.C. Price comenta: eu acredito que Deus fez o homem um Deus. Um Deus com D minúsculo, um Deus abaixo Deus. Charles Capps observa que Jesus disse: vocês são deuses. Em outras palavras, Adão era o Deus da terra. Mano, e aqui ele vai citando uma série de coisas. Até depois, uma nota de rodapé, ele coloca o seguinte, que o Parham, né, o fundador do movimento pentecostal, em última análise, ele falava também que a gente ia poder se locomover pelos quatro cantos da terra, não pelos quatro cantos, né? Mas a gente ia poder se locomover pela terra como Jesus para evangelizar em lugares tropicais, em lugares gélidos. Ou seja, super-homens mesmo, né? Ou seja, eu falei a gente que vai tinha uma se história sobre isso, né? Eu lembro que quando eu ainda estava estagiando, tenho mestrado em História, mas quem me conhece sabe que eu fiz estágio em Eletrotécnica no ensino médio. Olha só. Eu estudei em Escola Técnica do Ensino Médio. Aí eu fui fazer estágio e tinha galera crente do trabalho. E aí, a gente conversando assim, falando sobre ressurreição do corpo, aí um colega falou assim: não, cara, a palavra de Deus diz que o evangelho é loucura pro mundo, então a gente tem que acreditar que se a gente orar, se a gente jejuar e vir a Nova Jerusalém, a gente vai ser igual um X-Men, vai soltar raio laser pelos olhos, vai voar. Vai voar, né, mano? Voar é clássico, né, mano? No céu eu quero voar. Vai voar, vai voar. ter visão de raio-x, aí os outros crentes do trabalho assim: que isso, cara, que viagem. Ele: não, mano, é loucura total, porque é loucura pros Mas assim, isso é uma versão muito popularizada e já manchada pelos filmes da Marvel, dessa visão de que nós temos poderes sobrenaturais, quase que divinos, porque a gente se identificou plenamente com Deus, né? E aí tem um lance que a gente estava citando o Copeland, Kenneth Hagin, que quando a gente fala da palavra de fé, geralmente a galera associa ao movimento de nova era ou de pensamento positivo. Confissão positiva, né? Também. Eu não vou negar que seja assim, tá? Porque as coisas estão rolando ao mesmo tempo, elas podem se reforçar. O movimento da confissão positiva, de fato, essa galera bebeu, entendeu? Nessas paradas. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Eu acho... Eu vou concordar com a tese do cara no capítulo. Esqueci o nome do autor. Mas enfim. O autor desse capítulo aqui? É o Peter Althouse, né? Não. Peter Althouse é o 9. Esse é outro nome. Esse aqui é o Michael Nossa, mano, o nome do cara é Michael J. MC Clymont. Michael McClymont. Michael McClymont. Nossa, que nome legal. Qual é o seu nome? Michael McClymont. Eu ainda prefiro Michael Scott, mas vamos lá. Então, voltando aqui, eu concordo com a tese do Michael McClymont, que ele fala que... Errou, né? Já errei. Michael McClymont. Concordo com a tese do Michael, que é o Maiquinho. Concordo com a tese do Michael, nosso amigo autor do capítulo, de que a escatologia talvez tenha um peso nessa visão de super-homem que a galera talvez não tenha percebido. Porque se existe essa identificação na revelação dos filhos de Deus, em que eu, como crente, posso chegar muito próximo de quem Deus é, então a minha palavra move o sobrenatural do mesmo jeito que a palavra de Deus trouxe a vida, aquilo que não tinha vida. Eu posso, ao impor as minhas mãos, trazer cura ou realizar atos proféticos do mesmo jeito que Jesus, ao impor suas mãos, curava. Atos 10:38, né? Porque, de fato, assim, se você pega alguns textos bíblicos, né, você tem a ideia de sois como deuses e tal, e às vezes mal interpretado, o pessoal vai por isso. Até na história da igreja, não, porque Lutero falava que nós éramos pequenos cristos, né? Mas não tem nada a ver com o lance de nós sermos... até o próprio conceito de divinização também, que acho que tem na carta de Pedro, a questão da teoses, né? Dentro da teologia protestante mais tradicional, união com Cristo. União com Cristo, aí tem a questão perfeição wesleyana, tem várias doutrinas que tocam nisso, né? Mas aqui a galera realmente leva pro lance de sermos poderosos mesmo, né? E de sinais e maravilhas. E encontra um certo respaldo até, né? E o carismatismo enfatiza muito isso. E é inegável, gente, né? Se você vai estudar a história dos movimentos carismáticos, eles são marcados por sinais e maravilhas. Entende? Então, por exemplo, curas, milagres, exorcismos, isso é uma marca característica dos movimentos aí carismáticos e pentecostais. E essa galera, então, bebe nisso e fala, mano, o mundo precisa disso, né? Mas eu acho que é diferente, até pra jogar bola pro Alcino, muito diferente da minha experiência de quando eu era Assembleia de Deus, né? De como a galera via a nossa recepção dos dons, que era assim, não é você que se identifica com Cristo, né? É Deus que te concede mediante a sua graça, né? Sim. O dom, ele é dado por Deus de acordo com a sua soberana vontade. Agora, essa questão que você falou aí questão que você falou de ser como X-Men, né? De soltar raio laser e tal.
isso também tem a ver justamente com a ideia equivocada que se tem do próprio objeto de estudo do que é escatologia. Porque isso acontece muitas vezes porque a pessoa só associa escatologia, e aqui realmente esse é um problema que eu vejo no dispensacionalismo, que é a ideia de olhar para a escatologia apenas como algo que trata do futuro. E aí eu jogo isso sempre lá na frente, numa coisa transcendental, numa coisa extremamente sobrenatural, e eu ignoro o fato de que escatologia não trata só do futuro. É por isso que eu acho até um problema reduzir a definição de escatologia como sendo doutrina das últimas coisas, sem explicar que últimas coisas não significam coisas futuras. As últimas coisas já estão acontecendo. Então a escatologia, na realidade, trata de futuro, mas ela também trata de presente e trata de passado. Mas é aí que tá, essa galera, elas têm até uma escatologia um pouco até meio realizada em última análise, né? Porque essas coisas já estão, quando a gente toma posse disso agora, né? Mano, olha a declaração que o Reagan faz aqui, segundo o autor, que é o MacLeod. O MacLeod é o MacLeod. É o Michael. O MacLeod, na verdade, é do aquele filme só pode haver um. Como é que é? O Highlander. Nossa, isso, foi longe, hein? Trilha sonora do Queen, maravilhoso. Vamos lá. Ele diz o seguinte, olha só. Somos um com Cristo. Tá certo. Nós somos Cristo. Ops. Estamos sentados à direita da majestade nas alturas. E de fato Paulo vai falar, né? Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Todas as coisas foram colocadas sob nossos pés. Nosso problema é que temos pregado a religião da cruz e precisamos pregar a religião do trono. Sim, nós morremos, mas ressuscitamos com Cristo. Estamos assentados com Ele. Mano, olha só, então... A ideia de reinar em Cristo, né? Por isso que é muito louco essa escatologia, que ao mesmo tempo anseia pela volta de Cristo, mas agora aqui é de fato um pós-milenismo, né? A gente tá dominando a parada e agora. Eles anseiam pela volta de Cristo, não só por meio de nós, que seria um pós-milenismo mais reformado nesse sentido, isso. Mas é a volta de Cristo em nós. E aí, se Cristo volta em nós, à medida que nós reinamos e dominamos, Cristo também reina. E por isso que ele vai até juntar, não só com o pós-milenismo, mas com a visão de domínio, porque essa galera entendia que Deus deu a Adão um domínio como se ele fosse uma divindade. Mas Adão meio que traiu o contrato com Deus. E Deus entregou a terra para Adão, para ele dominar. Isso, então, olha só, Satanás venceu. Como a galera vai construindo, E agora a gente com a possibilidade de nos identificarmos com Deus, temos que agora derrotar Satanás e destronar Satanás. Exato. Que é amarrar o gigante. Olha como a galera vai amarrando o negócio aqui. Mas aí é que tá. É o outro lado da moeda daquela questão que eu falei. Porque se de um lado você tem um problema do dispensacionalismo, de querer jogar tudo pro futuro, do outro lado da moeda, você também tem o problema de querer trazer a escatologia totalmente para essa existência aqui. E aí você gera esse tipo de problema. Por quê? Porque você elimina qualquer quebra que o evento, o escatom, né, ele vai fazer. Porque se a escatologia ela se realiza completamente nessa vida aqui, a volta de Jesus ela se torna meramente o apogeu de algo que já aconteceu completamente. Né? E aí que tá. Achar o equilíbrio nisso que é difícil. Porque você tem, de um lado, pessoas que defendem um dispensacionalismo radical ao ponto de dizer que nós devemos ignorar totalmente essa criação, e você tem do outro lado pessoas que acusam o dispensacionalismo, mas que fazem o oposto, querem reduzir a escatologia somente a essa criação. Esses dois extremos vão causar problemas, porque não é um nem outro. Na realidade, nós temos em uma certa medida uma escatologia realizada, ela já está em curso, mas haverá lá na frente um evento, haverá algo que fará com que tudo que está posto hoje seja redimido, né?
Será que a gente poderia, até o título do capítulo é isso, né? Prosperidade já e ainda não. Que é a clássica frase da ideia do reino de Deus, né? O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não. Que eu acho que esse é um ponto em comum que nós temos, né? Seja a milenista ou a pré-milenista. Acho que é um ponto bem comum que nós temos, né? Isso daí até o mais radical dispensacionalista vai concordar. Vai concordar que o reino de Deus já está entre nós, porque o reino de Deus é Cristo. Então ele já veio, ele já deu esse start e comissiona a igreja para serem testemunhas desse reino. Mas sabemos que ainda não plenamente. Para a gente até caminhar para o final, assim, como é que a gente responde teologicamente, até pode ser na tua perspectiva e depois na tua, mas como é que a gente responde teologicamente isso, né? Porque de fato as pessoas leem esses autores, né? O Kenneth Reagan, eu acho que ele é o mais lido, né, dessa turma hoje, no Brasil, né? Sim, No Brasil é ele, assim. Inclusive até tem pessoas voltando a citar ele e tal, né? É impressionante, assim. E como é que a gente responde teologicamente isso? Porque, de fato, né, nós somos imagem e semelhança de Deus. De fato, há um chamado para nós cultivarmos e guardarmos, não dominarmos, né? Mas cultivar e guardar esse mundo que Deus nos deu, né? Há uma ideia, aqui eu estou tentando ser o mais genérico possível que pré-milenistas e amilenistas concordem, né? Há a ideia também de que nós testemunhamos o reino de Deus e ao mesmo tempo almejamos que esse reino venha, né, enquanto trabalhamos para santificar o nome de Deus, né? A oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? Esse anseio, né, de viver como um súdito do reino. Então, como é que a gente responde isso? Porque a galera está forçando alguns textos, né? Até esse fato assim, de nós dominarmos, declararmos com a nossa palavra. Como é que a gente responde teologicamente a, por exemplo, essa ideia do domínio, de sermos aí Cristos e porque a gente está sentado com Cristo, a gente já reina agora? Como é que a gente responde isso? Dentro de uma linha mais reformada, é muito comum ver um apelo à soberania de Deus. Em que sentido? O fato de Deus ser soberano e ter controle sobre todas as coisas está muito atrelado ao fato dele ser radicalmente transcendente. Se Deus é radicalmente transcendente, então o reino de Deus que virá, por mais que dentro de uma linha reformada exista uma continuidade que os reformados tendem a enfatizar mais do que talvez os pentecostais, em relação à nossa expectativa de vida cristã aqui, o reino de Deus que vai continuar o que tem de bom na criação hoje vai ser uma continuidade que é radicalmente maior, radicalmente distinta. Então, por mais que haja alguma expectativa de que, por exemplo, os nossos corpos não vão criar asas e não vamos soltar raio laser, vai ser um corpo humano, mas é um corpo humano muito além daquilo que eu consigo imaginar. Então, nesse sentido, quando a gente olha para essas escatologias, ressaltar a soberania de Deus pelo fato de que Deus está muito além das nossas capacidades humanas de descrevê-lo e de usar as nossas palavras para mover o sobrenatural e tudo mais, como um meio do caminho para denunciar que, olha, talvez esse tipo de escatologia da chuva serôdia, que dê nesses movimentos, esteja cometendo o mesmo erro que na mesma época estava cometendo o reconstrucionismo reformado, que é, a partir de uma decepção social profunda, sentir saudades de um ideal de sociedade que nunca aconteceu e dizer que, olha, Deus quer que a gente realize esse ideal que nunca existiu na história. Então, quando esses dois movimentos ali, na mesma época, inclusive, o Rushduni, que é o cara do reconstrucionismo reformado, vai dar curso na mesma galera que é influenciada pela chuva serôdia, que é o do movimento de apacentamento, que vai virar aquela galera da cobertura espiritual lá na Flórida nos anos 70. Porque eles têm essa premissa em comum, de que Deus está capacitando cristãos hoje para que, a partir dessa leitura, olha, a nossa sociedade já não é mais cristã, ela é secularizada, o mundo está em crise, nós possamos trazer o reino de Deus para cá. Os caminhos são muito diferentes. Dentro da perspectiva reformada, esse caminho vem de uma leitura muito racionalista da Bíblia, como manual de política, código civil, etc. Dessa linha mais carismática, eles pegam a questão dos dons e estressam isso até o limite. Então, não, se nós temos os dons, sobrenaturalmente a gente vai restaurar essa ordem. Mas aí fica a pergunta, que ordem é essa? Quanto mais a gente identifica a ordem que a gente deseja para nossa sociedade com aquilo que é o mistério de Deus que vai se anunciar na Nova Jerusalém, existe uma grande chance de que o Deus que a gente esteja servindo não seja o Deus da Bíblia. E a prosperidade que a gente almeja compartilhar com as pessoas hoje não é a shalom bíblica. É querer que as pessoas, no caso da teologia da prosperidade, tenham a vida de classe média norte-americana, porque essa é a vida que Deus deu para todo ser humano.
E a gente cria um problema, cai naqueles papos de idolatria cultural que a gente tá cansado de falar aqui. Uhum. E a teologia da prosperidade, ela me assusta um pouco, porque ela não, assim, ela perdeu força em algum aspecto, ainda que grandes igrejas da teologia da prosperidade continuem cheias, né? É impressionante, assim, tipo, você ainda ouve falar, né, da igreja XYZ, que estão cheios, seus templos cheios e tal. E a teologia coach, ela deu uma nova capa, né? Ela deu um novo fôlego para a teologia da prosperidade, porque você ouve esses teólogos coaches e tal, de fato é um lifestyle, né? Eles vendem o lifestyle como bênção de Deus. É muito interessante, assim, que eu seguia, hoje em dia não aparece mais tanto, mas enquanto eu estudava para escrever os meus livros, eu seguia essa galera toda, assim. E é impressionante, assim, mano, é impressionante como é uma vida bem sucedida, sabe? É uma vida, tudo Deus deu, né? Tudo Deus deu, né? O avião, o carro, ou os carros, né? Essa prosperidade, tipo assim, e é tudo como uma bênção. E aí escrevem livros, né? Como usar a sabedoria milenar para enriquecer e tal. E aí tu vai ler, cara, a distorção dos textos bíblicos é assim, chega a doer. Mas é a teologia da prosperidade. Tanto que às vezes o pessoal se assusta com algumas coisas, né, que determinado influencer aí da teologia coaching fala e tal. Mano, eu que sou pentecostal e via de perto a teologia da prosperidade, cara, isso aí eu já ouvi faz tempo, né? Não é uma novidade. Aí quando você lê a galera da Chuva Serôdia, você fica... Os coaches são até light demais. Exatamente, os coaches são até light e tal. Mas aí que tá, eles são light por quê? Porque eles também são fruto do seu tempo. Exatamente. E é isso que eu fico de cara, mano, como a teologia, ela é fruto do seu tempo. Entende? É impressionante como a determinados movimentos teológicos vão ser representações ou vão querer responder anseios do seu tempo e se atropelam tudo, né, mano? É impressionante. E você perguntou qual é a solução para esse problema, né? O fim, entendeu? O extermínio, a terceira guerra. Mentira. Não, a terceira guerra... quando taxação. Não, porque depois da terceira guerra esses movimentos vão ganhar força de novo. É verdade, mano. Então o jeito é a parousia mesmo. Pronto. Eu acho que a solução passa por resgatar uma noção bíblica e real do que nós na teologia chamamos de imaginação apocalíptica. Opa. Porque o Léo falou muito bem a questão de que às vezes se cria uma expectativa num ideal humano, né? Quase que quando você traz até o limite essa ideia de uma escatologia que é realizada totalmente nessa criação como está hoje, o que acontece é que você pode acabar abraçando até mesmo visões utópicas. Quando, na realidade, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a imaginação apocalíptica, o que eu quero dizer com imaginação apocalíptica? Quando a gente olha para o mundo do Novo Testamento, a gente encontra um mundo onde não dá mais para o profeta fazer o que Elias fez, que é chegar na frente do rei e confrontar o rei. Porque o rei agora, o imperador está lá em Roma, ele está muito longe. Então não tem mais como João Batista aqui chegar... Aqui está no STF. Exatamente. E João Batista não tem como chegar na frente de César e falar o que ele falou para Herodes, por exemplo. Exato. Então, o que é necessário diante de um cenário desse? Os profetas não têm mais como resolver. É necessário que haja uma intervenção divina de um Deus que é soberano e que é transcendente. Um Deus que é o totalmente outro. Ele entra na história... É uma pedra que vem de fora e destrói, né? Uma pedra que vem de fora. Um abraço pro Dani. Isso é imaginação apocalíptica. Enquanto nós não resgatarmos a noção de que só será resolvido o problema da humanidade quando houver uma intervenção divina, nós aqui temos que lutar a cada dia por uma sociedade melhor, por um mundo melhor, mas nós não podemos cair na ilusão e na tentação do coração humano de achar que nós sozinhos temos como resolver esse problema. Porque o Apocalipse foi escrito para mostrar para gente que esse problema só será resolvido quando aquele que é o totalmente outro intervir na história da humanidade. Seguindo a deixa do Alcino, tem um capítulo do livro que vai explicar por que a teologia da libertação não pegou com os pentecostais. E tem um pouco a ver com essa questão da escatologia realizada. Nossa, mano, pode crer. Porque a teologia, né, tem aquela frase clássica, né?
A teologia da libertação escolheu os pobres escolheram o pentecostalismo. E aí ele vai falar assim, qual a convergência da teologia da libertação com os pentecostais? Ambos acreditam muito firmemente na materialidade do pecado. Então, assim, você conversa com um pentecostal, cara, ele não tem jogo de cintura, ele não tem meio termo pra dizer assim, cara, pobreza é opressão espiritual, doença é opressão espiritual. Então, assim, ele não vai tentar florear, por exemplo, como eu, aí já é a minha autocrítica, né, como reformado às vezes vejo, porque a providência divina e os decretos, não sei o quê. Não, cara, é opressão espiritual, é maligno. E a teologia da libertação, ela também vai enxergar a materialidade do pecado no mundo, na pobreza, na opressão, na violência e tudo mais. Mas qual que é a diferença? A solução e a capacitação para enfrentar esses problemas, por meio da teologia da libertação, você precisa apreender todo um aparato crítico, que você precisa estudar o que é capitalismo, o que é dominação, o que é questão de classe, o que é economia, etc. Então, tem uma barreira aí que é uma intelectualização da teologia que não vai casar com o poder que a mensagem do evangelho tem e que o pentecostal consegue perceber com mais nitidez, que cara, não é o aparato crítico que dá conta da materialidade do pecado no mundo, é a transformação radical do evangelho. É o Espírito Santo tomando meu ser e me dando força, me dando ferramenta, me dando dons para lidar com os efeitos do mal no mundo. E isso é muito mais direto, é muito mais profundo, muito mais impactante do que eu chegar para você e ficar discutindo relações de dependência, porque o capitalismo, por mais que isso teoricamente possa estar correto, não é isso que move de paixão um coração de alguém que sofreu na pele a maldade e os efeitos do pecado da maneira mais crua. E aí casa com o que você falou, e o livro levanta esse ponto que a mensagem transformadora dos dons e do poder que o evangelho dá nos ajudam a perceber que a solução para os problemas do mundo vem de uma ordem que não é daqui. Uhum. Gente, olha só, o livro é esse, Mundo Sem Fim, Escatologias Pentecostais em Perspectiva, lançamento da Thomas Nelson Brasil. Tem vários textos aqui abordando perspectivas pentecostais, ok? O Alcino tem uma observação, né? De fato, tem uma linha aqui que parece que vai mais contra o dispensacionalismo, mas geralmente mais contra esse dispensacionalismo mais radical, né? O dispensacionalismo classicão lá do Scofield, e tal. E até a ideia da Thomas de lançar esse livro aqui é porque tem vários outros livros que já expõem a teologia dispensacionalista clássica. Aqui ela traz para mostrar que nem todo pentecostal segue a teologia, a escatologia dispensacionalista clássica, tá? São quantos textos aqui, galera? São 17 artigos que você encontra aqui. Tem coisas muito legais. Acho que de nós aqui o Léo foi o que mais leu, né? Tu leu boa parte também, né, Alcino? Eu li só o capítulo que a gente estudou hoje e tem o da paciência também, que eu acho que eu vou usar no meu livro também. Gente, um trabalho bem legal. É do selo carismático da Thomas Nelson Brasil. E é isso. Você pode adquirir esse livro comprando ele, inclusive, no nosso link da Amazon, tá bom? Põe na tela aí, Jenny, por gentileza. Vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Ele está aqui na descrição deste vídeo, no YouTube, também em bibotalk.com. E aqui na televisão. E na televisão, abre a tela aí. Breno, né? Breno com a gente aí, ó. Tá aqui, ó, essa televisão de 75 polegadas, maravilhosa. É isso, gente. Obrigado, Léo, pela tua presença nesse podcast. Obrigado, Alcino, mais uma vez. Tamo together, voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.